Na TV UAI é assim, muita cultura, arte, esporte, informação e entretenimento. Fique ligado na Web TV UAI. Sabia que há um alto risco de surto de doenças causadas pelo Aedes aegypti em Ubá? Por isso, a Prefeitura age intensamente contra o mosquito, com mutirões de limpeza, novos agentes nas ruas e ações de mobilização. Mesmo assim, há muitos focos em Ubá e 80% estão em residências. Se você não quer essa ameaça em casa, mantenha reservatórios de água limpos e vedados. E não deixe água parada em objetos e calhas. A Prefeitura faz a parte dela. Faça você a sua. O mosquito é real, ele mata. Ubá mais forte contra o Aedes. Prefeitura de Ubá. Na segunda-feira, dia 17 de junho, foi realizado o processo de indicação para diretor e vice-diretor da Rede Estadual de Ensino. 22 municípios e 69 escolas de abrangência da Superintendência Regional de Ensino, UBA, tiveram o processo de indicação realizado, exceto a Escola Raul Soares em Ubá, pelo motivo de impugnação das duas chapas concorrentes. Na terça-feira, dia 18, durante o jornal local da cidade, as chapas participantes falaram sobre a impugnação e a falta de informações pela Superintendência Regional de Ensino. Então, viemos até a Superintendência para poder ter um posicionamento do órgão maior, da região aqui da Superintendência, para poder saber também o que ocorreu. Ao meu lado eu tenho a Josiane, ela que é diretora da Superintendência, e vai também explicar para a gente o posicionamento do lado da Superintendência. Josiane, as duas chapas, estiveram presentes na segunda-feira no jornal local, informando o motivo de não acontecimento. Elas alegaram vários pontos, que foram comunicados através de WhatsApp, dessa impugnação, que elas não tiveram acesso a essas informações. Então, a gente veio aqui poder saber da Superintendência o que realmente aconteceu. Bom dia a todos. A escola, a partir da resolução, constituiu uma comissão, do processo de indicação para diretores, que não é um processo eleitoral, é um processo de indicação. Então, essa comissão foi escolhida em assembleia na própria escola. E essa comissão do Raul Soares tinha membros de vários segmentos. Então, tinha uma ATB, professor, uma professora em ajustamento, aluno, uma especialista. Então, ela estava representada pelos servidores. Foi escolhida na Assembleia da Escola Raul Soares, onde todos os servidores efetivos e designados poderiam se candidatar para compor essa comissão. Tudo isso registrado em ata. Então, a partir da criação dessa comissão, ela é que teria como atribuição cuidar de todo o processo de indicação, inscrição, indeferimento de chapa, todo o processo seria sob os cuidados dessa comissão. Então, a superintendência, o papel dela, de acordo com a resolução, seria de orientar dentro dessa resolução o que deveria, o que não deveria ser feito, fazer um papel de mediador nos conflitos, porque a partir do momento que há um processo de indicação, começam a fluir as opiniões divergentes, E isso é normal, acontecer ruídos, alguns aborrecimentos, mas coisas que podem ser resolvidas através da mediação, E esse foi o papel que a superintendência se prestou dentro do que era necessário de acordo com a resolução, sempre intervindo com a legislação, sempre intervindo através de apuração do que estava acontecendo. E como seria isso? Ouvindo as partes. Houve reunião aqui na superintendência com as
2 chapas com o membro das 2 chapas, mais todos os membros da comissão, onde ficamos uma tarde discutindo tudo o que estava acontecendo de errado. A comissão trouxe os registros, né, porque estavam tendo denúncias, aborrecimentos, coisas que precisavam serem alinhadas. E essa reunião aconteceu para a gente poder alinhar tudo que estava acontecendo de errado. Numa dessas reuniões que aconteceram lá no Raul Soares, entre as chapas e a comissão, foi adotado um critério, né, que seria a chapa que fosse comprovado que estivesse denegrindo a imagem de membros da outra chapa, teria sua chapa impugnada. Isso foi um acordo entre as 2 chapas e somente da Escola Raul Soares. Nós tivemos um processo em 69 escolas, tá? E nenhuma delas foi necessário uma intervenção no sentido de mediar dessa forma, tá? Houve, sim, problemas. Nós precisamos conversar, as inspetoras, nas visitas aos municípios, conversar com os membros das chapas, a gente por telefone, precisou, sim, de mediação da superintendência, mas de nenhuma forma igual a do Raul. E sempre uma reclamação recorrente das escolas, né, era que a superintendência, em momentos assim, não se posicionava, deixava as coisas acontecerem, e se não desse problema, ótimo. E se desse problema, aí os problemas teriam acontecido e já não teriam como mais resolvê-los. E a nossa proposta, né, hoje, é um olhar para a escola de forma diferente, de forma técnica, mas com um olhar humano, né? Na entrevista que as 2 candidatas das chapas que foram impugnadas deram ontem, terça-feira, para a rádio, né, ao Sodré, elas estavam muito sentidas com algumas palavras da nota da superintendência. Uma das palavras é caos. Nessa nota, a palavra caos, ela queria significar separação, desequilíbrio. E o que nós apuramos a todo momento foi justamente o desequilíbrio, tá? Porque o processo democrático é quando opiniões divergentes, que são necessárias para o crescimento de qualquer instituição, até dentro da nossa família, né, que é a instituição maior que nós temos, essas divergências, ela tem que trazer crescimento. Só que esse desequilíbrio, essas divergências, elas estavam trazendo separação. E o que foi visto pelos membros aqui da casa durante as visitas e as reuniões para apurar as denúncias? O que foi visto? O desequilíbrio dos alunos que foram usados de maneira covarde por membros da escola, né, por servidores não propriamente das chapas, mas que estavam aliados às chapas, né? Porque, às vezes, as pessoas a quem eu escolho estar juntos falam mais de mim do que as minhas próprias palavras e as minhas próprias atitudes, né? Então, o que aconteceu? Esses alunos foram usados de forma covarde, porque numa das reuniões em que o Léo Nascimento e a Eliane estavam presentes, o que eles viram? Alunos mentindo, e a proporção que as perguntas iam crescendo, a necessidade de maiores informações,
Eles começavam a chorar, desesperados, falando que era mentira, que estava lá sob coação. Coação por quem? Por servidores da escola. Alunos que disseram ter recebido telefonema anônimo, falando até em morte. Se não houve desequilíbrio, se não houve caos, por que a polícia foi chamada? A polícia estava dentro da escola, não é, Leonardo? Mas o quê? O que foi visto? Crime. A partir do momento que você utiliza um menor para fins próprios, isso é um crime, né? E o que nós vimos, né, que o bem maior da escola é que foi afetado. E a superintendência, ela está para proteger esse bem maior. E os próprios alunos perceberam a necessidade que esse processo de indicação fosse interrompido, porque há um movimento nas redes sociais feito por alunos dizendo nem chapa 1, nem chapa 2. Queremos uma escola melhor, todos nós pela Escola Raul Soares. Essa voz tem que ser ouvida, que é a voz dos alunos, né? Então, uma das palavras também que foi mencionada dessa nota que a superintendência emitiu foi a palavra intervenção. Essa palavra intervenção não é no sentido militar. Nós não somos, nós somos educadores, né? E a gente sabe pela própria história, né, o que a intervenção, no sentido que foi interpretado por eles, quer dizer. A nossa palavra intervenção na nota, ela significa mediação. Esse é o papel da superintendência. A superintendência está sendo mediadora. Se a escola não conseguiu usar esse processo democrático de forma saudável, tem que haver a mediação da superintendência, né? E, novamente, a superintendência se preocupando com o bem maior da escola, que é o aluno, né? Democracia é proteger os direitos, mas não é proteger somente o direito da chapa 1 e da chapa 2. Eles tiveram o direito de concorrer. Por que não souberam usar da democracia da forma que ela deveria? E eles, mais do que ninguém, deveriam estar como bandeira das duas chapas, proteger o aluno, proteger o direito dos alunos, que a todo momento foi negado a eles. Alunos sendo desrespeitados nos seus direitos, a todo momento isso aconteceu, né? E agora uma palavra minha, né? Sobre o que é sabedoria, o que é no dicionário. A sabedoria no dicionário, ela tem um significado análogo, né, no sentido de astúcia, esperteza. A sabedoria que foi utilizada pelas chapas foi de astúcia, de esperteza. E a sabedoria usada pela superintendência foi a sabedoria de saber se posicionar no momento em que as coisas estavam caindo para a violência. Sabendo que, a partir do momento que o aluno estava sendo usado como um fim para as chapas, a superintendência teve de mediar e intervir.
O processo, né, de indicação seria na segunda-feira, dia 17. Aconteceu o processo nas escolas, né? Somente no Raul Soares que não. Na segunda-feira pela manhã, nós aqui, porque eu recebi uma ligação da candidata Giovana pedindo para ser atendida. E eu falei que ela poderia vir a qualquer momento, que nós iríamos atendê-la. E a Joyce também ligou para cá e nós falamos que ela poderia vir. O que nós fizemos? Reunimos a comissão aqui da superintendência e as duas candidatas no mesmo momento. Ouvimos as duas candidatas que disseram que foram notificadas na sexta-feira pelo WhatsApp, né? A comissão podia notificar pelo WhatsApp, sim, dentro da resolução, isso não está incorreto, né? E algumas coisas aconteceram que deixaram a desejar, era para ter sido afixado no portão, nos quadros de aviso da escola, né? A decisão da comissão, porque eu quero deixar bem claro, a decisão foi da comissão do processo de indicação da escola Raul Soares. A superintendência acatou a decisão deles. Isso eu quero deixar muitíssimo claro. Então, a comissão não prestou maiores esclarecimentos aos candidatos, né? Mas na segunda-feira nós demos todos os esclarecimentos, inclusive o Leonardo disponibilizou, né, a cópia da decisão da comissão para as candidatas. Ele imprimiu aqui na frente delas e, na hora que elas foram embora, ficou aqui sobre a mesa. Mas elas foram ouvidas, sim, e as únicas coisas que nós não podemos e não poderemos repassar para a comunidade, nem para elas, são situações que serão apuradas depois e nós vamos instaurar processo administrativo, tá? Para esses servidores, mas aí já é uma outra situação da superintendência, entendeu? Os próximos passos seria dentro dessa resolução do processo de indicação, que seria o artigo 9º, usando também do processo democrático, que será um edital, caso tenha algum servidor que seja certificado lá do Raul Soares, um servidor do Raul Soares, efetivo ou designado, que tenha a certificação para diretor e que atenda todos os outros requisitos, que são as documentações que devem ser apresentadas, ele deve ser indicado pelo colegiado. E o colegiado, ele é composto por representantes de todos os segmentos da escola. Então, tem pais, alunos, demais servidores, que são os ASBs, ATBs, os professores e especialistas. Então, nós temos ali representatividade de todos os segmentos da escola. O que eles vão fazer? Vão ouvir as partes, né? Se concordam, se os alunos vão concordar. Então, a gente vai fazer uma reunião com os membros do colegiado, explicando como será a responsabilidade deles, como que eles devem fazer para ouvir as partes, para que o voto deles seja o voto do segmento, não é o voto apenas do membro do colegiado, né? Isso é um processo democrático. Nós continuamos dentro do processo democrático.
O que não podemos ter foi o processo com voto em urna, né? Mas teremos um processo respaldado pela secretaria, porque já consultamos a secretaria também, né, Eliane? Nós também não estamos fazendo de forma aleatória, de forma avulsa, nós somos pessoas sérias. Todos nós aqui somos pessoas sérias, não estamos aqui para prejudicar ninguém, para aborrecer ninguém. O que a gente quer é que os direitos dos alunos sejam preservados. Para isso, nós vamos lutar. E a superintendência divulgou uma nota no dia 17. Essa nota foi a pedido das duas chapas que fossem divulgadas? Sim. Durante a nossa reunião, elas disseram estar muito fragilizadas, muito aborrecidas e envergonhadas, né? Com certeza, porque todos nós, educadores, devemos nos envergonhar quando um processo assim cai nesse desequilíbrio, né? Elas pediram que nós emitíssemos uma nota, tá? Especificando, né, até que preservando a idoneidade delas, mas nós não usamos nomes, não era certo usar nomes. Por quê? Se a gente usasse o nome da Joyce e da Giovana, os demais candidatos a vice, né, se sentiriam também aborrecidos. Então, não é a nossa intenção aborrecer ninguém, é só apuramos, estava errado, intervimos, resolvemos, só isso. E olha, durante todo o dia, Eliane, Léo e Adriana receberam os demais membros das chapas, conversaram e explicaram. Ninguém ficou sem justificativa, ninguém ficou sem orientação, né? O que ficou muito mal interpretado nessa entrevista delas é que pareceu que a decisão foi da superintendência, que a comissão era da superintendência. Não, se fosse assim, não seria um processo democrático. A todo momento, o processo foi direcionado, organizado pela comissão da Escola Raul Soares, que, digo novamente, representava os servidores da escola. Agora, há servidores que falam, mas a comissão ela não era imparcial. Se eu, como servidora da escola, sabia disso, por que eu não intervi e falei, olha, eu sou mais imparcial do que elas, eu quero fazer parte. Então, a partir do momento que uma comissão foi criada em assembleia e teve assinatura dessas pessoas, o que essa comissão fizer, se eu não reclamei no momento certo, na hora certa, ou não participei dessa assembleia, eu estou apoiando todas as ações dessa comissão. E nós aqui, em momento algum, recebemos pessoas diferentes das chapas fazendo reclamação dessa comissão, falando que a comissão não era imparcial, falando qualquer coisa dessas pessoas da comissão. Por que somente agora que precisamos interromper esse processo de indicação, essas pessoas comentam isso? Né? Então, eu quero me dirigir à comunidade escolar da Escola Raul Soares e dizer que eu espero que
tudo isso, todo esse processo que não aconteceu de forma saudável, tenha feito para que eles aprendam o que é um processo democrático, o que é respeitar opiniões divergentes e o que é fazer a sua parte enquanto servidor da escola. Por quê? É que o que está em voga no momento é a entrevista que as duas candidatas deram ontem, a posição da superintendência e não que a Escola Raul Soares ficou em primeiro lugar na nota, na média geral do Enem das escolas públicas da cidade de Ubá. É só isso. Muito obrigada a todos vocês por nos ouvirem e que Deus nos abençoe agora nas próximas etapas. Obrigada. José, muito obrigado por falar com a gente, por esclarecer a toda a comunidade, né, o motivo da não realização do processo de indicação de diretor e vice-diretor da Escola Raul Soares. Com a imagem de Gerson Pinheiro e Gabriel Duarte, para o Web TV UAI. A Web TV UAI está em todo lugar. Siga-nos pelo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e pelo site www.webtvuai.com.br.